Hoje acompanhamos aqui o treinamento do Cruzeiro, uma parte, né, da atividade, a preparação seguindo aí para o jogo diante da equipe do Vasco. O Cruzeiro que ainda tem o treinamento de amanhã à tarde, aí sim, né, Leonardo Jardim definindo o time, mas se não tiver nenhum problema aí de ordem médica, hoje todos os titulares foram a campo e ele não terá o Vidal, já falamos sobre isso, o Jonathan Jesus muito provavelmente será o escolhido, né? Mas hoje temos atualizações aqui sobre o treinamento. O Eduardo participou da atividade, recuperou aí o Eduardo de uma indisposição, que foi muito forte, né? Acabou tirando o Eduardo do banco no duelo diante do Red Bull Bragantino. E o Sinisterra, hoje ele fez um trabalho no campo, é um sinal positivo, porque o Cruzeiro tinha divulgado a questão do estiramento. Hoje ele fez uma atividade ainda ali aos cuidados da fisioterapia, mas esteve no campo com chuteira. A gente registrou alguns movimentos do Sinisterra e é um bom sinal. Para sábado ainda existe essa dúvida, né? Se ele treinar com bola nesta sexta, pelo menos uma parte, talvez ele teria condição aí de uma minutagem menor no sábado, mas aí temos que aguardar, o tempo ainda muito curto, mas confesso que me deixou feliz ver o Sinisterra indo a campo, porque quando fica naquilo, né, Caramujo, de fazer tratamento, trabalho interno, isso aí não é nada bom para jogador e tomara aí que ele possa voltar o mais rápido possível. Pelo visto, né, como já foi a campo hoje, se não retornar diante do Vasco, contra o Flamengo tende a ser uma opção. Vamos acompanhar então como será este fim de preparação do Cruzeiro nesta sexta-feira à tarde e depois o Cruzeiro viaja de voo fretado para o Rio de Janeiro. Uma tendência aí, até para quem gosta, né, de time provável, tendo o Jonathan Jesus, Cássio William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Lembrando também que o Gabigol, né, será ausência neste duelo de sábado, porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Eu vou voltar daqui a pouco, Caramujo, mas antes, todo mundo atento aí, porque na tarde desta quinta sai quem apita, hein? E o Cruzeiro está de olho nessa história, não só pelos pendurados, né? Mas o clube bem atento aí pelas últimas arbitragens. Flávio Rodrigues de Souza naquele duelo contra o Bahia e o Lucas Paulo Torezin diante da equipe do Red Bull Bragantino. Daqui a pouco eu tô de volta aí pra gente seguir na live, Caramujo. Falou, chegou, chamou, Samuca, eu sei que manda, sinta-se em casa. Mas, meus amigos, eu tava ali, né, pô, bacana, futebol, suspensos, pendurados, jogadores voltando. Aí falou arbitragem, me deu um trem ruim, deu um... Mas, enfim... Vai ser o amigo do Pedro, Flávio Rodrigues de Souza. Nossa Senhora, esse é bom, né? O homem é bom de serviço, esse é bom. O homem é competente. Mas, assim, né, pegando esse noticiário aí, Eduardo indo a campo, Sinisterra também, mas fazendo trabalhos ainda mais, digamos, ainda não integrado ao elenco, né? Vocês estão na expectativa de que algum deles esteja à disposição nessa partida do fim de semana? Eu acho que o Eduardo é o mais provável de estar à disposição. Seria legal ter o Luiz Sinisterra, acho que ele ganhando mais minutos, principalmente pós-gol ali contra o Bahia, tem uma tendência de ficar mais confiante, crescer mais dentro desse trabalho, mas eu acho que é mais provável que a gente tenha o Eduardo, se o Sinisterra treinar amanhã, e é um sinal de que ele pode estar à disposição no sábado, né? Mas o Eduardo eu tenho quase certeza, viu, Caramujo, Rafa, Caio, que estará à disposição, e acho que é um ponto interessante, é um jogador que, na minha opinião, saindo do banco, agrega a esse time do Cruzeiro. A gente tem visto o Mateuzinho ser mais utilizado, né, agora como um volante ali. No jogo contra o Red Bull Bragantino entrou na vaga do Lucas Romero, no confronto contra o Bahia acabou substituindo o Lucas Silva, mas é interessante ganhar opções, ganhar ali um cara do nível do Eduardo, experiente, que sabe jogar esse tipo de jogo. Acho que vai fazer muita diferença, e ficamos na torcida para que o Luiz Sinisterra também possa ser opção. O Eduardo é, de fato, o cara que tem a maior possibilidade de ser relacionado, né? E é um cara muito útil. Em alguns momentos eu tenho a impressão de que ele é subvalorizado. Para o elenco ele é importante. Ele só não joga contra o Bahia lá naquela virada porque ele estava suspenso, né? E aí depois disso, contra o Bragantino, acabou passando por esse problema aí, uma gastroenterite pesada, mas que bom que ele
já tá bem. Agora, antes disso, o Eduardo estava entrando com constância nos jogos, inclusive naquela volta contra o Atlético entra. É um cara que o Jardim gosta de utilizar, não só pela experiência, como o Pedro citou, mas pela qualidade, pela versatilidade, visão de jogo, e com essa... nem vou falar gama de volantes, né, porque são dois, mas tem dois volantes do Cruzeiro que estão pendurados, Homero e Matheus Henrique. Eu acho que ganha uma importância ainda maior a presença do Eduardo, para quem sabe em algum momento segurar o Lucas Romero, para dar menos minutos para o Matheus Henrique, ou até mesmo, se o Leonardo Jardim encontrar necessidade, até para o Matheus Pereira ao longo da partida, dependendo de como o jogo for acontecer, de sair, né? Porque o Eduardo pode fazer aquela função de meia também, e o Matheus Pereira é mais um pendurado. Então, eu vejo o retorno dele como importante. No caso do Sinisterra, é uma questão mais complicada, porque se trata de uma lesão muscular, mas seria importante também ele de volta, porque, poxa, a gente sabe de toda a qualidade dele, logo no terceiro jogo do Sinisterra ele fez gol. Também deixaria o Jardim mais à vontade para mudar o cenário de pontas ao longo da partida, não ter que improvisar, por exemplo, né, porque ele fez isso com o Christian ainda no primeiro tempo contra o Bragantino, fazendo aquela inversão de pontas e aí colocando o Christian pela esquerda. Claro que o Christian cresceu na partida, mas a gente sabe muito bem que ponta mesmo é o Sinisterra, é o cara que tem a maior capacidade de jogar por ali. Mas ainda tô um pouco até receoso, viu, Emerson? Confesso, porque a gente sabe do histórico de lesões do Sinisterra, que acabou agora passando por um enxergamento. Eu acho que é bom ter um pouco mais de cuidado para o Sinisterra. Tem que voltar, de fato, quando estiver 100%. Aí, quem sabe, talvez o momento ideal seja contra o Flamengo. Mas no caso do Eduardo, por ter se tratado de uma virose, já que ele treinou hoje, creio que não vai ser um problema para o jogo de sábado, não. Expectativas bem baixas com relação ao Sinisterra, e também entendo que o clube tem que adotar cautela com esse jogador, por conta do histórico de lesões nas últimas temporadas. É melhor você perdê-lo em 1-2 jogos por um excesso de cuidado e cautela, e ele estar 100% fisicamente para a sequência da temporada, do que você forçar uma barra e acabar tendo uma relesão. O que, inclusive, eu não acredito que seja o caso. Como eu já falei aqui diversas vezes, eu tenho muita confiança hoje no Departamento de Performance e Saúde do Cruzeiro e também nas escolhas dessa comissão técnica, porque tudo me parece, pelas escolhas que a gente já viu até aqui, ser levado com método e com processos muito sérios e com muito profissionalismo, ao contrário de outros momentos aqui do clube com outras comissões. Agora, em relação ao Eduardo, por ser uma virose, né, a tendência é que ele já esteja bem aí, se já apareceu no campo, não deve ser um grande problema, até porque não é um atleta que é titular dessa equipe, salvo alguma questão muito fora da curva, não vai precisar fazer 90, 80 minutos no jogo contra o Vasco, então não teria por que não ser relacionado. Perguntinha para vocês, hein? Quem são... Não, primeira pergunta, quem é o líder de desarmes do Cruzeiro no Brasileirão? Essa é fácil. Kaique Bruno. Gabaritou, hein, Pedrão? Gabaritou. Mas estava fácil essa aqui. Então vale a gente exaltar esse número do Kaique aqui, que em 22 partidas no Campeonato Brasileiro tem 66 desarmes, está em segundo lugar entre todos os atletas na competição. Uma média, aí a conta fica fácil, né? 22 por 66 é 3, uma média de 3 desarmes por partida. Ele teve ainda 30 interceptações. Desses 22 jogos, em 10 o Cruzeiro não tomou gol, tal do clean sheet. Ganhou 33 duelos aéreos, o que é uma surpresa devido à sua estatura, né? E foi driblado em 9 oportunidades, hein? Convenhamos que um jogador que joga 22 partidas, desarma mais de 60 vezes. 9 dribles, acontece, né? E não teve aí nenhum erro grave resultando em gol do adversário. Que o Kaique é um colosso na parte defensiva, a gente já sabe. Mas esse dado aqui, ó, é que eu gostaria de trazer, que entre os volantes do Campeonato Brasileiro, a dupla do Cruzeiro também está se destacando, tá? Tanto Lucas Romero e Lucas Silva, pasmem, estão aí entre os 10 melhores volantes em desarmes no Campeonato Brasileiro, tá? Quando a gente pega, inclusive, os números, o líder é o Lucas Sacha do Fortaleza, aí tem o Rivera do Sport, o Gregory do Botafogo, que até já seguiu
outro caminho. Neto Modric, do Mirassol, também aparece na lista. E aí, em quinto lugar, Lucas Romero El Perro, 46 desarmes no Brasileiro. E na sétima posição, Lucas Silva, do Cruzeiro, também com 44 desarmes. O Lucas Romero também com um excelente número de interceptações, né? 24 interceptações, o Lucas Silva, 7. Esses bons números de desempenhos, esses bons números defensivos aqui, esse desempenho, especialmente do Lucas Silva, é a grande surpresa? Porque o Romero, a gente já esperava isso, né? Eu acho que surpreende, né? O Lucas, a gente sempre foi acostumado a ver um Lucas Silva muito mais participativo ofensivamente. É a principal característica do Lucas Silva. Mas é legal, é uma surpresa boa saber que a dupla de volantes do Cruzeiro contribui para essa solidez defensiva do Cruzeiro. E aí a gente pode até voltar em algumas falas do Leonardo Jardim, quando ele fazia questão de bater na tecla de que o bom desempenho defensivo de uma equipe ele não está só restrito à última linha, né? Aos dois zagueiros e aos dois laterais. Passa por um trabalho muito grande dos jogadores de zonas mais ofensivas. Aí os atacantes e a dupla ali de volantes. Isso é um sinal claro de que o Cruzeiro tem um padrão pré-estabelecido, tem um bom desempenho defensivo. Pouquíssimos são os jogos onde o Cruzeiro acaba sofrendo ali no setor de meio campo, muito por conta desse bom momento vivido por Lucas Silva e Lucas Romero. E é bem legal ter a dupla do Cruzeiro aí no top 10 dos desarmes do Campeonato Brasileiro. Quando a gente pensa assim no DNA do time do Leonardo Jardim, o que define o time do Leonardo Jardim, tem alguns pontos, né, que a gente vai citar. E um deles é justamente ser um time que compete demais, principalmente no meio-campo, né? Isso foi algo que mudou da água para o vinho. Eu lembro de algumas partidas já ali contra o São Paulo, mas contra o Bahia também. Acho que por tudo que a gente vinha assistindo do Cruzeiro na temporada e você do nada começa a ver esse tipo de atuação, eu lembro de ter ficado muito encantada com o Cruzeiro, principalmente naquele 3-0 diante do Bahia. E passa muito por isso, né? Por ser um time que combate demais no meio-campo o tempo inteiro, né? E que passou a fazer faltas táticas, porque quanto tempo a gente viu do Cruzeiro um time meio passivo, assim, que o adversário tinha toda a liberdade para chegar no último terço, chegar na nossa área e finalizar. E aí, esses dois charás aí são grandes responsáveis, não somente eles, mas são grandes responsáveis por esse DNA, por essa característica de um Cruzeiro que combate demais no meio-campo, que compete demais o tempo inteiro, e quando eles conseguem desempenhar isso no mais alto nível, porque estão bem fisicamente, tecnicamente, o Cruzeiro costuma ir muito bem e costuma sofrer pouco, né? Acho que essa é a grande tônica do Cruzeiro do Leonardo Jardim, apesar de ser um time muito letal, que precisa de poucos passes para finalizar a gol, a principal característica para mim é ser um time muito sólido defensivamente, que sofre muito pouco assim contra os seus adversários, e isso passa muito por essa dupla de volantes. Não vou dizer que surpreende, assim, porque individualmente é o Lucas Silva, por exemplo, acho que surpreende dentro do contexto mais geral, que inclusive o Lucas Romero não estava bem no início da temporada. Basta a gente resgatar aí algumas partidas do Campeonato Mineiro, aquelas partidas contra o América Mineiro, partidas muito aquém do nosso meio-campo. Acho que a surpresa é essa recuperação tão rápida, não só dos dois, mas do time em geral, né? Passaram a desempenhar num nível muito alto. Para muitos, os dois vivem o melhor momento da carreira agora. Não sei se é exatamente isso, mas acho que tem argumentos muito, muito favoráveis a isso. E que bom que a gente está desfrutando dessa dupla de volantes. Para vocês, é a melhor do país? É muito boa, muito boa. Talvez seja a melhor do país, sim, Rafa. Eu, sinceramente, fico muito surpreso com o número de desarmes do Lucas Silva. Eu não imaginava um número tão elevado da parte dele nesse momento da carreira. Até fui dar uma olhada aqui se o Lucas Silva já tinha desarmado tanto por jogo dentro de alguma edição de Campeonato Brasileiro, e não tinha. Essa edição que o Lucas Silva tem mais desarmado por jogo no Campeonato Brasileiro, né? São 2 desarmes, isso é algo impressionante. É um cara que sempre foi muito refinado na parte técnica, mas que tem sido capaz de combater também, né? E no caso do Lucas Romero, que sempre teve esse poder de combate, é um cara que tem contribuído também em participações em gols, né? Ele tá na temporada dele com mais participações em gols com a camisa do Cruzeiro.
Isso é impressionante, eu acho que um pouco sintomático também do momento que esses caras estão vivendo, se complementam muito bem. Essa parte da volância do Cruzeiro passou a ter mais consistência a partir do momento em que essa dupla passou a jogar com o Leonardo Jardim, né? No momento em que isso aconteceu, ninguém imaginava tanto. Ninguém imaginava que houvesse tanta conexão, mas hoje a resposta está aí, né? Estão se destacando bastante e não dá para imaginar um Cruzeiro sem a presença desses dois, né? Se o Cruzeiro é um time tão equilibrado, capaz de combater bem, de ocupar espaços, mas ao mesmo tempo de sair bem para o jogo, de ter ritmo, passa muito por essa excelente dupla, Lucas Romero e Lucas Silva, que além de tudo, né, extremamente identificado com o Cruzeiro. Quando a gente olha para esses dois, a gente também imediatamente consegue pensar em um Cruzeiro vencedor, né? Esses caras fizeram parte de um Cruzeiro extremamente vitorioso e agora estão fazendo com que dentro de campo o Cruzeiro possa estar retomando aí o posto onde sempre deve estar em qualquer competição, né? Que é de brigar por títulos.